Uma semana de alta pressão no Congresso dos Estados Unidos. Dois motivos. A pressão por uma reforma eleitoral, o Save America Act, enquanto se discute também o financiamento para o Departamento de Segurança Interna e para a polícia ICE. Vamos entender primeiro a questão do Save America Act e a questão da possibilidade de uma reforma eleitoral até certo grau nos Estados Unidos. Eu começo falando com vocês a respeito desse post do presidente americano que foi publicado no final de semana e agora continua a repercutir. Ele pede que o Congresso apoie o Save America Act, Lei Salve a América. SAVE, na verdade, é um acrônimo que significa proteger a acessibilidade, a elegibilidade do voto. Mas seja como for, essa foi a publicação de Trump no final de semana, que é o fio do novelo que a gente puxa, conforme a lei a qual ele se refere é votada nessa quarta-feira, enquanto a gente conversa no Congresso dos Estados Unidos. Ele disse que as eleições da América são roubadas, fraudulentas e uma piada por todo mundo. Ou consertamos ela ou não teríamos mais um país. Eu estou pedindo a todos os republicanos para lutar pelo seguinte: Save America Act, Lei Salve a América. Primeiro, todos os eleitores precisam mostrar identificação. 2. Todos os eleitores precisam mostrar prova de cidadania americana para poder se tornarem eleitores e nenhum voto pelo correio, exceto por doença, deficiência, se você é militar ou por condição de viagem. Essa fala é parte da campanha de pressão, conforme eu disse. Porque hoje é que se vota isso. É uma legislação proposta pelo deputado Chip Roy, um conservador, até de certa forma moderado, ou não totalmente aliado ao Trump. Mas é uma legislação que, como foi explicado aí, exigiria prova de cidadania para se tornar um eleitor registrado, ou documentos, ou um meio alternativo. Isso é parte da polêmica. Ou você mostra um documento, um passaporte, uma certidão de nascimento, ou vai ter que escrever uma declaração juramentada de que você é um cidadão americano. A questão com declaração juramentada é que se você mentir ao assinar isso aí, você pode ser preso por perjúrio nos Estados Unidos. Além disso, também teria que mostrar uma prova de identidade na hora de votar, o que muitos estados não exigem agora. Isso é parte da polêmica. Isso deve ser votado, como eu disse, nesse momento na Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. É para eles como se fosse a Câmara dos Deputados. Não vai ser uma surpresa se for aprovado, já que tem muito apoio na Câmara Baixa. Uma lei que era a mesma coisa, mas pedia só cidadania e não identificação para o voto, foi aprovada coisa de 18 meses atrás. Os republicanos têm maioria na Câmara e no Senado, mas na Câmara Alta, lá no Senado, tem só 53 e precisariam de 60 para aprovar isso aí a toque de caixa. É onde se espera que essa legislação possa fracassar. Sobre essa questão da posição dos democratas e dessa campanha de pressão, a gente tem aqui Mike Johnson falando à mídia americana a respeito da posição dos seus oponentes, dos democratas. Ele é então o orador da Câmara, o presidente do que seria a Câmara dos Deputados deles, falando a respeito da posição dos democratas. Vamos conferir. You've drawn the obvious conclusion. They want illegals to vote. That's why they opened the border wide for 4 years under Biden and Harris and allowed in all these dangerous people. It was a means to an end. The end is maintaining their own power. Their policies are so unpopular. They are refuted and repudiated at the ballot boxes over and over. And so they feel like they've got to cheat. Frankly, that's it. They've got to allow illegals to participate in elections so that they can continue to win. We got to stop that, and we have an obligation and a duty to do it under the Constitution. It is existing federal law that only American citizens can decide American elections, and we've got to make sure that we can enforce that law, and that's what this is all about. So it's a very important battle for the future of the country. Uma batalha muito importante para o futuro do país. Para você que estava só ouvindo, não estava lendo a legenda, eu explico. Ele basicamente falou que a estratégia dos democratas era criar falta de transparência para que imigrantes ilegais pudessem votar. E, de fato, isso é uma acusação recorrente do Great Replacement Theory, a teoria da grande substituição, que frequentemente é discutida tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A ideia de que com um grande fluxo migratório seria possível reorganizar a política. E enquanto em alguns estados é muito difícil que imigrantes ilegais votem, em outros pode haver formas talvez mais simples de tentar evadir fiscalização, o fato é que nos Estados Unidos, onde muitas vezes se determina a quantidade de deputados por estado a partir do censo, a partir da população, mesmo que essas pessoas não possam votar, eles podem conseguir que haja mais congressistas sendo eleitos em lugares que são profundamente democratas. E é uma crítica dos republicanos que os democratas, da época de Obama para cá, tenham mudado a posição deles quanto à imigração a partir dessa ideia. Isso é o que dizem os republicanos. Vamos entender aqui também o argumento dos democratas. A gente pode deixar essa imagem aqui do lado, mas podemos voltar para mim. Eu quero abordar com vocês o lado do argumento também dos democratas. Por outro lado, os democratas falam que milhões de americanos teriam dificuldade de produzir a documentação, e que isso seria um primeiro passo para que Trump tirasse a autoridade dos estados e passasse a federalizar as eleições.
Agora quem administra as eleições estaduais ali, ou melhor dizendo, as eleições nos Estados Unidos é o estado onde o sujeito mora, não o governo federal. Os democratas criticam que Trump poderia estar dando um primeiro passo para mudar isso. Dá um exemplo aqui. O Adam Schiff, que é um opositor radical de Trump, para a gente ter também o outro lado do argumento disponível aqui para o público, disse que Trump estaria tentando subverter as eleições através disso. Mas aí que eu chego na imagem que está aqui do meu lado. Não é assim que, pelo menos, os eleitores, democratas ou republicanos, pensam. Isso é uma pesquisa da Gallup, que aponta que 84% dos americanos apoia ter que mostrar uma identificação para votar. Na verdade, é uma das pautas que mais une o eleitorado por ali. Agora, isso é interessante por uma série de motivos. Afinal de contas, os Estados Unidos são, de certa forma, a referência para muitas democracias pelo mundo, quando se fala de um sistema que consegue ter resiliência. E enquanto há críticas por bem ou por mal, é uma coisa que segue sendo aí o padrão. Essa referência é um precedente porque isso é discutido no mundo todo. É um debate que vai para além dos Estados Unidos, um debate similar que acontece na Europa. Por exemplo, a questão de votos por correio é francamente criticada por Nigel Farage. Milley também mudou as regras sobre transparência eleitoral e a forma como os votos aconteciam nas últimas eleições legislativas argentinas. Muita gente fala que ele tinha perdido em partes de Buenos Aires antes e ganhou dessa vez, precisamente por isso, porque a eleição se tornou mais transparente. E claro, a gente não pode deixar de citar o caso do Brasil, onde esse é um debate super acalorado na política local quanto a como a coisa se desdobra com as eleições. Não quero entrar em detalhes sobre isso, afinal de contas, um tópico tão divisivo pode até baixar o vídeo. Mas vale a pena a gente entender que enquanto esse debate acontece no Congresso dos Estados Unidos, tem mais um, e os dois estão de certa forma conectados, porque são um dos polos de tensão, com alguns congressistas dizendo que, olha, se negocia um para cá, outro para lá, e tenta se fazer um toma lá da cá nessas pautas. Ao mesmo tempo em que se discute essa reforma eleitoral, se fala sobre o financiamento do DHS, o DHS, Department of Homeland Security, Departamento de Segurança Interna. Esse departamento se tornou controverso, afinal de contas, em meio à onda de deportações de imigrantes ilegais, e você vê como as duas pautas estão conectadas. Em meio à onda de deportações de imigrantes ilegais, se fala sobre o financiamento dessa organização. Para resumir uma história que é comprida e eu não vou entrar nos detalhes dela. Existe a questão de o Congresso aprovar financiamento para os ministérios no governo americano. Isso tem que acontecer todo ano até o dia 30 de setembro. Se não acontece, o governo paralisa. Isso aconteceu nesse ano, com a paralisação mais longa da história do governo americano, 43 dias. Depois, houve uma série de medidas para que o governo voltasse a funcionar, que os ministérios tivessem dinheiro para pagar os funcionários, a conta de luz e por aí vai. E tem tido uma paralisação intermitente de certa forma, porque eles têm que continuar aprovando uma extensão do financiamento. Agora o estado de coisas é o seguinte: quase todos os ministérios estão com o financiamento aprovado por pelo menos mais alguns meses ou um ano. Entretanto, o Departamento de Segurança Interna está num impasse no Congresso. Ele vai ter o financiamento acabando de novo, agora na sexta-feira, pela terceira vez no ano. E esse prazo é precisamente mais curto para que possa haver um debate sobre a Polícia Migratória, a ICE e a CBP. Então a Patrulha Fronteiriça, a ICE, as organizações que estão profundamente envolvidas na questão da deportação de imigrantes ilegais estão precisamente embaixo do guarda-chuva da autoridade do Departamento de Segurança Interno. Aí existem algumas hipóteses a serem cogitadas, mas primeiro vamos entender qual é o impasse. Os democratas pressionam por reforma no departamento e daquela mesma entrevista que foi até, vale a pena acrescentar a data, hoje de manhã, o presidente da Câmara, o Mike Johnson, falou sobre as exigências dos democratas e que os republicanos não querem ceder para elas. Vamos conferir. And can you speak to it a bit? They want a requirement for judicial warrants. They want no detention of U.S. citizens, and they want an end to roving patrols and independent oversight. Your thoughts? Well, this idea about the judicial warrants, just for one example, what they really want, what Democrats want, what they're working towards is unimpeded illegal immigration. They want to continue the terrible policies of the Biden-Harris administration when they literally opened the border wide, and we brought in about 20 million illegal aliens into the country over that time period, many hardened criminals, dangerous persons. They don't want any of them deported. If you put a judicial warrant in the way, it will impede the entire process. It will add layers and layers of delay and an impossibility to apprehend and remove many people because we simply don't have the manpower, the time, the court systems to be able to do that. Under the current, the way the law works right now, the Immigration Customs and Enforcement has the ability to issue a warrant of removal and to go and apprehend these people. The Democrats want to stop that. And if their policies were enacted,
We would just have open borders. We'd have open, unimpeded immigration, and that is not what the American people voted for. And we're doing the right thing. The president is laser focused on restoring law and order, and it will be one of the great achievements and part of his big legacy. Bom, indo da notícia para análise, algumas nuances para a gente pincelar enquanto isso se desdobra hoje mesmo no Congresso dos Estados Unidos. Primeiro, seria uma tática de negociação que não é incomum para Trump fazer tanta pressão sobre a questão da lei eleitoral para que, do outro lado, conseguisse, dizer que vai parar de pressionar quanto à lei eleitoral para que então os democratas aprovassem uma continuidade do financiamento como está agora para o Departamento de Segurança Interna. Gerar um fator de pressão para depois retirar ele em troca de concessões é comportamento padrão, procedimento operacional para Trump, coisa que ele até fala nos seus livros. O tão notório Art of the Deal também pontua coisas em termos parecidos. Ele não vai conseguir aprovar tudo, isso é fato. Enquanto existe uma maioria pequena nas duas câmaras, ele teria que ter pelo menos 60 senadores. Os republicanos têm 53 para conseguir fazer com que as coisas fossem no rumo ideal do que ele deseja. Então essa tática de negociação é uma das coisas que fica no horizonte. Outra coisa que vale a pena acrescentar quando a gente fala sobre ICE é que houve uma sequência de audiências no Congresso americano nessa semana que detalham a questão, por exemplo, de financiamento de bilionários, quanto a organizações que estiveram envolvidas nos protestos em Minneapolis e St. Paul. A ICE está na mira, em parte porque as manifestações violentas em Minneapolis, capital de Minnesota, acabaram tendo como consequência pelo menos 3 pessoas baleadas. Renee Good e Alex Pretty, 2 cidadãos americanos, e um imigrante ilegal venezuelano que estava brigando com um policial e foi baleado na perna. Enquanto cada um desses casos tem nuance e as opiniões são divididas sobre exatamente se era legítima defesa ou se foi um excesso de uso da força policial, a gente tratou isso antes, não vou me estender nisso agora. O fato é que ficou no cerne da questão o que eram esses protestos e por quem eram financiados. Uma das insistências de Trump é de que, por exemplo, bilionários como George Soros e Neville Royce-Income, entre outros, estariam financiando esses protestos. Republicanos têm batido nessa tecla, dizendo que se esse for o caso, poderiam estar até sujeitos à lei antimáfia nos Estados Unidos. E, no caso do Neville Royce-Income, um dos investigados que lida com organizações como Indivisible e People's Forum, aí a gente está falando até de interferência estrangeira, afinal de contas é um bilionário pró-Pequim que já esteve ligado anteriormente ao Partido Comunista Chinês. Os republicanos têm batido nessa tecla e ampliado investigações quanto a isso para talvez desmontar uma narrativa e conseguir aprovar o Departamento de Segurança Interna financiado sem ter que recorrer a concessões na frente da reforma eleitoral. São alguns dos pontos que a gente pincela enquanto a gente acompanha. O certo é, se não conseguirem uma solução hoje, vão ter que conseguir amanhã ou sexta-feira. Ou o departamento aí fica sem nada para poder funcionar. Partindo dos Estados Unidos, a gente vai para o leste da Europa, onde se a gente fala sobre eleições na América, a possibilidade de uma na Ucrânia é o que a imprensa internacional ventila, conforme Zelensky fala que os americanos querem dar jeito de resolver a paz o quanto antes por ali, para poder focar nas eleições de meio mandato. E isso é até um dos pontos relevantes antes da gente encerrar o segmento, e essa parte, Daniel, deixa até no corte, tá? Os americanos estão tentando resolver isso aí das eleições, porque no final desse ano, em novembro, vai ter as midterms, eleições de meio mandato. Lá os senadores têm mandato de 6 anos, os deputados de 2 anos, quer dizer que a cada 2 anos tem uma renovação imensa do Congresso, com só alguns senadores permanecendo, certo?